Está entrando no ar Família em Foco. Num oferecimento, Jocauto Centro Automotivo, Tio Dongo, o supermercado da família, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Tosadinha Banho e Tosa, Autoescola Premier. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. É isso aí, gente, mais um Família em Foco. Esse programa é feito com muito carinho para a sua família, ok? E olha, hoje recheado também de atração que vamos ter hoje no programa. Vamos ter também decoração, vamos falar de nutrição, também temos matéria na Autoescola Premier. E olha, vamos continuar a matéria sobre casados para sempre. É isso aí, não saia daí, tá bom? Eu volto já. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Tio Dong Centerfruti, medalhas de ouro em economia. Carré suíno quilo 7,95. Filé de peito de frango rica quilo 7,99. Refrigerante da UP 2 litros 2,29. Picanha suína quilo 13,79. Entrega grátis em toda Friburgo. Mais economia em tiodongo.com.br ou no Face. Tio Dongo, o supermercado da família. Medalhas de ouro em economia. Olá, meus queridos e amados clientes. Estou aqui para agradecer mais uma vez por esse certificado que nós recebemos, terceiro ano consecutivo, de qualidade de trabalho. Isso só foi possível porque vocês confiam no nosso trabalho. Nós estamos na rua Comandante Ribeiro de Barros, número 43, no Paissandu. Nosso telefone é 2522-3926 ou 999339837. Para você que não conhece ainda o nosso trabalho, nós fazemos banho, tosa, cauterização, higienização, hospedagem, cauterização de pelo e pintura. Venha conhecer o nosso trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Bom, alimentação saudável, vida saudável. Fizemos uma matéria com a nutricionista Luíse, lá no Espaço Tânia Fernandes. Vamos ver. Oi, Janete, tudo bem? Oi, gente. Bom, hoje a gente vai dar outras dicas que são muito legais para vocês também, aqui direto do Spa da Tânia Fernandes. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dieta detox. Por que a gente resolveu falar sobre esse tema? Primeiro, porque aqui no estúdio, aqui no spa, a gente faz um monte de procedimento que também é detox. Então a gente resolveu juntar toda a dieta que a gente passa como nutricionista com os temas, com as massagens, né, que a Tânia faz. E aí a gente conseguir entregar o melhor resultado que a gente puder para vocês. Então, a primeira dica que eu tenho para poder dar para vocês é que quando a gente pensar em fazer uma dieta detox, procure um profissional adequado. Hoje em dia a gente tem muitas coisas que não são detox. As pessoas acham que eu vou tomar um suco verde depois de ter bebido no final de semana, eu vou estar ajudando o meu fígado a desintoxicar. Ah, eu vou tomar um chazinho, né, um chazinho diferente, vou estar ajudando, um chazinho que às vezes a internet indica pra gente.
Quando a gente pensa em processo de detox, a gente está pensando num processo intenso que acontece no corpo da gente. Ele acontece em grande parte lá no fígado, que a gente não consegue modular, né? A gente não consegue mexer muito no fígado dos pacientes, e ele acontece muito também no nosso intestino. E aí que brilha a estrela, onde a gente consegue fazer grandes modificações e que, se você experimentar uma dieta detox, depois você vai querer mantê-la por muito tempo. A gente tenta aumentar a saúde do intestino da gente para que a gente consiga, então, colocar para fora as toxinas. Talvez os nossos avós nunca tenham ouvido falar de uma dieta detox, porque lá na época deles, eles não eram tão intoxicados como a gente está sendo intoxicado. Então, hoje em dia, a poluição é muito maior. Nós, mulheres, gostamos muito de cosméticos, e muitos cosméticos, eles têm também algumas toxinas. E aí, produtos de limpeza tem toxina, a água que a gente bebe na garrafa plástica tem toxina, enfim. Se a gente for pensar assim também, né, a gente deixa de viver. Mas o que a gente tenta fazer na dieta detox é minimizar todas essas toxinas. Porque o que elas fazem com a gente? Elas aumentam o processo inflamatório, aumentam esse processo de inchaço e diminuem a nossa capacidade de emagrecimento. Então, geralmente a dieta detox ela nem foi feita para emagrecer. Mas eu tenho resultados muito bons de perda de 4, 5 quilos dos pacientes que fazem dieta detox. Porque ela é uma dieta onde a gente tem uma alimentação muito mais equilibrada, muito mais balanceada, sem contar que o paciente tem uma grande perda de líquido, não, né? Na verdade, ele acaba desinchando muito, colocando esses líquidos para fora, né? Porque a gente fica muito inchado com esse processo inflamatório. Se a gente fosse pensar numa inflamaçãozinha que às vezes acontece, vamos supor, na gente, quando colocou um brinco, ali não fica vermelhinho, não fica inchado, é o mesmo que acontece, só que de uma maneira global no corpo da gente. E é isso que a gente tenta fazer com a dieta detox. Então, uma dieta detox de verdade, ela... Na primeira semana a gente faz uma dieta vegetariana, né? A gente tem a exclusão das carnes, do ovo, a gente exclui também o glúten, porque o glúten ele acaba agredindo o intestino da gente. E o que a gente quer fazer é deixar o intestino completamente limpo para que ele consiga funcionar com 100% da sua energia e colocar para fora essas toxinas. E a gente também retira a lactose e as proteínas do leite. Por quê? Porque elas são altamente alérgicas, então a gente quer dar um descanso para o intestino. E aí, o que fica às vezes mais difícil da gente conseguir regular, né, nessa dieta é porque, como é uma dieta muito restrita, a gente precisa ter criatividade para que a gente consiga fazê-la. Então, eu sempre monto um cardápiozinho aí para os 15 dias que os pacientes ficam fazendo essa dieta detox, com várias coisas diferentes. A gente coloca uns nhoques, coloca uns hambúrgueres vegetarianos, porque... para ser gostoso, para que a gente consiga fazer, mas para que a gente também consiga atingir os resultados. E outra dica também que a gente sempre pede quando a gente vai fazer uma dieta detox é que a gente corte a cafeína e também que a gente não consuma nenhum alimento enlatado. E aí isso é muito bacana, sabe por quê? Os alimentos enlatados, eles vêm com uma camada plástica para conseguir proteger esse alimento, porque se ele entrasse em contato direto com o metal, ele seria contaminado por aquele metal da lata. Então a indústria criou esse plástico que aí consegue fazer com que o alimento ele não fique contaminado. Qual que é o problema? É que esse plástico ele é rico numa substância chamada bisfenol A. O que é essa substância? É uma substância tóxica e que aí acaba causando esse processo de inchaço. E de todas as substâncias tóxicas que existem, eu acho que essa é a que mais prejudica no nosso processo de emagrecimento. Quando a gente pensa na dieta detox, é a que a gente mais quer colocar para fora. E aí a gente tem que ter cuidado na casa da gente, por exemplo, quando a gente vai aquecer uma comida no micro-ondas e a gente coloca numa vasilha plástica, porque o calor faz com que a vasilha plástica transmita para o alimento essa substância chamada bisfenol A. Hoje em dia, com tantos estudos aí que surgiram, por exemplo, a indústria das crianças já conseguiu retirar essa substância das mamadeiras. Então, eu acredito que futuramente nós não teremos mais essas substâncias nas nossas embalagens plásticas. Mas como hoje em dia a gente ainda tem, então nessa dieta é imprescindível que a gente tenha esses cuidados. Porque senão eu restringo tanto a alimentação, mas eu continuo com todas as fontes que acabam me contaminando. E aí não tem dieta, não tem massagem que vai conseguir resolver se a gente realmente não se empenhar. Os resultados, eles são transformadores. Todas as pessoas que fazem, eu não conheci uma pessoa que acompanhou uma dieta com uma massagem detox, por exemplo, e que não tenha tido resultados que sejam transformadores mesmo, que sejam muito gratificantes, mesmo ela sendo uma dieta mais puxada, né? Quando a gente propõe essa dieta ao paciente, a primeira reação dele é pensar:
mas Luiz, como eu vou conseguir? A gente corta muitas coisas e na verdade a gente corta algumas e substitui por outras que são alimentos de verdade, né? A gente tem que desembrulhar menos e descascar mais, né? Que é o lema que a gente tem aqui. Então eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nesse tema que está super em alta. Todo mundo está querendo saber, todo mundo está querendo fazer. Eu só aconselho que a gente faça com um profissional adequado, que seja feito de verdade, para a gente não ter deficiência de vitamina, para a gente não ter deficiência de nutriente e para a gente ter um resultado bacana. Então vem para cá para o Espaço da Tânia que a gente vai poder oferecer essas e outras oportunidades para vocês, gente. Obrigada, Laís, pelo carinho da sua participação com a gente. Bom, agora vamos lá na Calenzane com a decoradora Rose. Mais uma dica de decoração para você. Muito bem, pessoal, continuando com as nossas dicas, eu tinha falado anteriormente com vocês que a gente ia dar algumas dicas mais da parte técnica de um projeto de uma cozinha. Aqui nós estamos com 2 colegas de trabalho, a Camila e o Maicon, que são 2 projetistas que são assim, dessa nova geração de projetistas, apesar de pouca idade, eles têm uns lances assim muito bacanas, conseguem extrair umas coisas bem legais de cada cliente. O que nós queremos explicar para vocês é que o que a gente pensa quando chega na casa de um cliente que a gente nunca viu na vida. Eu acabei de chegar nesse ambiente, o que eu tenho que extrair desse ambiente para esse projeto ficar certinho, adequado, idealizado, bem pensado para esse cliente. O que você pensa, Camila? Normalmente quando a gente chega na casa do cliente, né, que a gente está fazendo uma medição, a gente já vai conversando com o cliente para ver o que ele pensa, o que ele idealizou para ter aquilo no projeto, né? Às vezes o cliente, eu quero tudo com porta. Não, eu prefiro que tenha gaveta. Só que a gaveta tem um custo mais alto. Então a gente tenta conciliar o que vai ficar bonito com o que vai ficar funcional e claro que tem que caber no bolso do cliente. Com certeza. E é comum um cliente dizer quanto que ele quer investir no projeto? Olha, tem cliente que diz sim, tem cliente que não diz. Me surpreenda. Tem cliente que fala, não, eu só tenho tanto para gastar. Então é meio termo, às vezes sim, às vezes não. E o que não pode faltar num projeto de jeito nenhum? Eu acho que é a funcionalidade da cozinha, porque assim, a gente quando estuda a parte de ergonomia tem a questão da triangulação da cozinha, de você ter linkado o fogão com a pia e a geladeira para funcionar, né, e para praticidade do dia a dia. Assim, a gente tenta manter uma cozinha com bancadas limpas, sem muita informação, retirar os eletrodomésticos da bancada, porque assim, às vezes você chega, tem um monte de compra, então você tem que ter um lugar para apoiar, para ter o apoio do dia a dia mesmo, para preparo da refeição. Eu acho que isso é bem importante. Então, aqui nós temos um showroom da nossa loja, que é uma cozinha bastante grande, não é a realidade da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas moram em apartamento. Mas como eles chegam na loja e se encantam com o showroom, que vem todo arrumado, todo bem disposto. Maicon, se o cliente chegar aqui e gostar desse showroom, como que você vai considerar esse transporte dessas informações para o projeto desse cliente? Primeiro eu tenho que ver assim, o espaço que o cliente tem e ver se eu consigo adaptar o que nós temos aqui na realidade que o cliente, né, o que tem na casa do cliente. Até, inclusive, eu fiz isso recentemente, eu adaptei essa cozinha numa casa que, assim, o espaço é mais ou menos igual, só que, assim, tem os lugares das portas são diferentes. Só que a disposição é isso. Só que eu consegui adaptar, consegui colocar, acho que 80% dessa cozinha nesse projeto e deu para remanejar, assim, as gavetas. E isso foi muito importante, porque reduziu o custo para o cliente. Sim, com certeza. Né? Que esse cliente, ele considerou 80% desse projeto aqui e ele teve desconto de showroom. Isso também é muito interessante. Mas e se o cliente chegou aqui, por exemplo, isso daqui é Silestone, isso daqui é uma linha embutida. Como que você vai tentar adequar isso no projeto do cliente, que é mais básico, que ele de repente não quer gastar tanto, mas ele quer uma cozinha bonita, ele ainda continua querendo essa cozinha bonita? O que a gente pode fazer é tentar reduzir o máximo de, assim, custo, porque o que custa mais, assim, essa cozinha é toda em gaveta, e gaveta tem uma ferragem que é mais cara do que
armários que são com portas, né? As portas são, assim, tem um custo-benefício mais em conta do que as gavetas. Então o que a gente consegue fazer nesses casos, assim, para clientes que não tem assim, um orçamento tão alto para poder gastar, é a gente tentar adaptar ao máximo essas coisas, trocando coisas que têm ferragens por outras que sairiam mais em conta para ele. E também com relação a acabamento, essa cozinha, por exemplo, está com Silestone, né? Mas a gente poderia trabalhar com algum material similar, um granito, algo que tivesse um custo mais baixo, entendeu? Mas também mantendo o design, mantendo a beleza. Os eletros, da mesma forma, nem sempre é possível fazer um projeto com eletros embutidos, mas a gente consegue fazer uma cozinha tão bonita quanto. Fazendo essa diferença de equipamentos elétricos. Hoje a realidade de todos nós é tentar colocar dentro do bolso do cliente o sonho dele, porque nós vendemos sonhos, tá? Mas a grande dúvida do cliente quando ele vem fazer um projeto de cozinha é saber onde encaixa cada coisa. Principalmente uma das maiores dúvidas é geladeira, se geladeira pode ficar perto de fogão, o que é pia seca, o que é pia molhada. O que você tem a explicar sobre isso para o cliente saber um pouquinho mais sobre isso? Assim, o ideal é que o que tenha perto do fogão seja a gaveta, né? Que pelo menos tem que ter uma gaveta para você ter o acesso. Às vezes você está cozinhando, você precisa de pegar uma faca, pegar uma colher, um garfo. Então você tem que ter uma gaveta próxima ao fogão. A pia molhada é a que fica... é aquele rebaixo que tem na pia para a água não escorrer para todo lado, né? Quando você for lavar alguma coisa, for lavar a louça, ou até mesmo na hora que você estiver cozinhando, você vai lavar algum... E é muito importante que tem, muita gente nem sabe que é necessário, né? Sim, exatamente. E a pia seca? E a pia seca na verdade é uma bancada, né? Que serve para você apoiar. Às vezes você quer... vou fazer uma vitamina de manhã, você apoia o liquidificador, tem a sanduicheira, né? Você deixa naquela cafeteira elétrica. Exatamente. Né? Essa é a diferença mesmo para o apoio, né? Exatamente. Sim. E a melhor posição da geladeira num projeto? Ela tem que ficar próxima à pia e ao fogão, né? Mas não necessariamente colados, como às vezes as pessoas colocam. Sim, é bom ficar com acesso próximo, que você quando está cozinhando você tem que pegar as coisas na geladeira, né? Você vai lavar na pia, então mantendo os três próximos é o ideal. Eu acho assim, é claro que há casos e casos. Aqui a gente ainda tem uma cozinha grande, né? Mas quando se trata de uma cozinha que é um corredor, você não tem como fazer essa diferença. Então você mantém a cozinha, o fogão e a geladeira. Isso é inevitável por conta das construções de hoje em dia. Mas sempre que a gente pode, como eu disse, manter essa triangulação do fogão, a pia e a geladeira, porque eu acho que fica funcional. E uma coisa útil. muito comum em ambientes pequenos também é não caber uma mesa de refeição. Aí vocês têm que dar algum jeitinho de fazer uma bancada, nem que for para lanche rápido. O que normalmente a gente faz é uma bancada, né? Uma bancada para 2 pessoas, para uma alimentação rápida. Para fazer um lanchinho rápido, para sempre não ter que ir até a sala fazer a refeição, né? Mas o mais interessante da gente saber é que, assim, existem os técnicos, né? Eles fazem a parte técnica para pensar pelo leigo. O leigo não precisa se preocupar com essa parte. O que a gente tem que adequar é a funcionalidade desse projeto e atender o que a pessoa quer investir nesse ambiente. Também não adianta a gente colocar um mega projeto para uma pessoa que quer uma coisa básica. E o inverso também, né? O inverso, às vezes você coloca uma coisa básica e a pessoa fica pegando muita referência em internet. Às vezes também as referências de internet podem até atrapalhar um pouquinho, porque às vezes a pessoa pega muitas referências que não se encaixam dentro do projeto dela. Sim, exatamente. Né? Acha lindo um vidro preto, mas a cozinha é metade do que nós temos aqui. E aí vai escurecer muito o ambiente e esse ambiente vai diminuir. Vai ficar menor realmente, tá? Mas num próximo bloco, talvez, a gente vai explicar isso mais esmiuçadamente para vocês entenderem porque, como a maioria das pessoas vem até a loja sem medidas, elas não são muito habituadas a trabalhar com trena e tudo, elas não têm muita noção de espaço. A maioria das pessoas chega aqui para comprar uma mesa, não sabe a medida da mesa,
vêm para comprar um sofá, não sabem exatamente o tamanho do sofá e não é diferente de um projeto. Eles chegam aqui e eles falam, eu acho que é mais ou menos isso daqui. Mas para isso a gente vai até o local, a gente faz um projeto técnico, uma imagem depois fotográfica, para a pessoa imaginar, é como vestir uma roupa, experimentar uma roupa, só que vocês vão experimentar no projeto. E nós estamos aqui esperando por vocês, para poder ajudar a fazer a casa de vocês linda. Tá bom? Gente, não sai daí, tá bom? Eu volto já. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Tio Dong Centerfruti, medalhas de ouro em economia. Carré suíno quilo 7,95. Filé de peito de frango rica quilo 7,99. Refrigerante Itaú 2 litros 2,29. Picanha suína quilo 13,79. Entrega grátis em toda Friburgo. Mais economia em tiodongo.com.br ou no Face. Tio Dongo, o supermercado da família. Medalhas de ouro em economia. Venha para Noble, uma loja que se destaca a cada dia com tendências, beleza, variedades e bom gosto. Na Noble você encontra bolsas, lindos calçados, acessórios e o melhor da moda. Peças exclusivas, preços acessíveis. Rua São Roque 133, em Olaria, Nova Friburgo. Telefone 2526-8220. Noble, o seu estilo está aqui. Venha realizar o sonho da primeira habilitação, renovar ou adicionar categorias na Autoescola Premier. Na Autoescola Premier, você encontra instrutores capacitados a levá-lo à aprovação rápida e tranquila, veículos novos, melhores preços e formas de pagamento. E mais, aulas particulares, práticas e teóricas para habilitados. Centro de Formação de Condutores Premier, Rua 7 de Setembro, número 29, Nova Friburgo. Telefone 2523-8088. Matricule-se em uma de nossas autoescolas bem perto de você. Em Nova Friburgo, Autoescola Padrão Conselheiro Paulino, Rua Albertino Quadro Gama, número 6. Telefone 2527-5036. No Paissandu, Autoescola Direta, Praça Marcílio Dias 31, Loja A. Telefone 2523-2728. Em Bom Jardim, Autoescola Direta, Praça Orlando Oberländer 0, Loja 3, Centro. Telefone 2566-3564. E em Lumiar, Autoescola Direta, Rua Ambrósio Palmeirim 283, Loja 54. Telefone 997-9227. Esperamos por você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. De volta no nosso segundo bloco, vamos dar um pulo lá na Autoescola Premier com a matéria com o instrutor Roberto sobre direção defensiva, tá bom? Vamos lá. Olá, estamos mais uma vez aqui, Janete, para continuar o nosso assunto com relação à direção defensiva, né? Então, um dos assuntos que eu quero abordar nessa tomada é a situação da velocidade. Então, existe a placa de velocidade máxima permitida, isso porque houve uma engenharia de tráfego que foi até o local e calculou que a velocidade máxima permitida para a via, que no caso será a velocidade segura, é aquela determinada. Mas, infelizmente, nós, no nosso decorrer do dia a dia, né, vivemos sempre correndo de um lado para o outro, e isso aí, muitas das vezes, faz com que a gente aperte mais o pé no acelerador, e isso elevando a velocidade máxima. Gente, direção defensiva é você andar dentro do limite de velocidade determinado para a via, tá? E mesmo assim, ainda existem situações em que você pode usar o limite máximo, que é em tempo seco, sem estar chovendo, sem estar em condições adversas, e dias claros, onde você tem uma visão ampliada da via. Portanto, não é recomendado que você venha andar em velocidade acima e nem usar a velocidade máxima quando estiver sob condições adversas.
Isso é direção defensiva, pois muitos acidentes acontecem justamente pelo excesso de velocidade. Se a gente vai resolver alguma coisa em algum lugar, vamos sair mais cedo, contando que possa ter, no caso, engarrafamentos, acidentes, retenção no trânsito, para que a gente não precise tirar no acelerador, no caso, a velocidade, o atraso gerado, né, na velocidade, apertando mais o acelerador, o atraso que existiu. Quando você sai com tempo hábil, você vai chegar ao seu destino dentro da velocidade recomendada, aplicando, no caso, a direção defensiva, de andar dentro do que tange a legislação. No nosso município, graças a Deus, nós temos aí um batalhão atuante que tem realmente tentado de todas as formas organizar o nosso trânsito, bem como a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, fazendo um excelente serviço no tocante aí a organizar o trânsito aqui no nosso município. Mas o que a gente vê dentro das estatísticas é que existem muitos acidentes, principalmente nos finais de semana, né, no horário da madrugada, quando o pessoal já foi para a night, não é isso? Já dançou bastante, né? Tomou algumas coisas também, e aí quando volta para casa, muitas das vezes volta fazendo pega. A gente vê que os acidentes mais horríveis que acontecem no nosso município é justamente final de semana e de madrugada, justamente pelo excesso, não é isso? Da velocidade. Então, gente, vamos ter consciência que não é só nós que estamos nas nossas vias. Existem pessoas conosco ali, mesmo de madrugada, quando muitas das vezes os cruzamentos, não é isso, não são respeitados por causa da pouca movimentação de veículo, eu preciso andar dentro da velocidade regulamentar para a via. Então, existem várias situações na via que podem gerar acidente. Muitas das vezes a presença de um animal atravessando a via, né, que vai requerer que você venha estar dentro da velocidade compatível, porque muitas das vezes você vai frear, mas por estar uma velocidade acima do limite permitido, vai haver a colisão. A outra situação, né, andar em excesso de velocidade em dias de chuva. A gente sabe que nas vias pode ocorrer o fenômeno chamado da aquaplanagem. É quando o condutor, por excesso de velocidade, ele perde o controle do veículo, justamente porque existe uma camada de água na via que vai fazer com que o carro perca a aderência dos pneus. Então, a velocidade ideal para você conduzir o veículo nessa situação é estar na média dos seus 50 até 60 km por hora. E aí entra aquela outra situação, os pneus do veículo. Nós, como condutores, proprietários de veículos, temos uma obrigação perante a lei de manter os nossos veículos em condição de transitar. É onde entra os órgãos executivos de trânsito fazendo a fiscalização, para que nós possamos ter um trânsito seguro. Então, nós devemos, por obrigação, manter, não só por causa de evitar acidentes, mas sim pela nossa própria segurança, andar dentro do que concerne a legislação de trânsito. Então, nós vamos realmente fazer da técnica da direção defensiva o nosso dia a dia, quando nós estivermos transitando, de maneira que nós possamos conseguir chegar aos nossos destinos e retornar para a nossa casa de uma maneira segura. Então, até o próximo programa, onde nós continuaremos a falar sobre as técnicas de direção defensiva e a parte da legislação de trânsito. Até lá! Valeu, Roberto, pelas suas dicas de direção defensiva. Gente, vamos aprender com o Roberto, tá bom? E com certeza agora é a vez do Carlos Magliano, coach neurolinguista. Vamos ver o que ele tem a falar sobre PNL. Como vai? Espero que você esteja muitíssimo bem. Muita gente quer mudar relacionamento, mudar um medo, mudar um trauma, mudar uma fobia, mudar o jeito como lida com o dinheiro, quer mudar o estresse, quer mudar de emprego. Mudança tem o tempo todo na vida. A diferença está em como fazer a mudança bem feita. A programação neurolinguística é a ciência da mudança. Ela nos ensina a fazer uma mudança com exatidão, com quase uma perfeição. A PNL me ajuda a pensar positivamente, a pensar aquilo que eu quero para alcançar a meta que eu desejo e assim fazer a mudança que eu precisar. Tem gente que quer mudar a saúde, por exemplo.
A PNL atua na saúde. Quando você começa a criar suas metas para a saúde, quando você começa a falar positivamente sobre aquele problema que você tem, quando você começa a desejar a sua cura. Tem gente que não se permite curar. A PNL me quebra esses bloqueios e eu posso gerar em mim a possibilidade de cura. Isso é um exemplo. Na educação mesmo, para aprender melhor, eu quero ter mais foco, eu quero ter mais disciplina, eu quero ter mais atenção, eu quero tirar a mente da aceleração. Às vezes eu começo a ler um livro, minha mente acelera muito. A PNL me ajuda a criar um foco maior. Como é que eu posso estudar melhor? Porque uma coisa interessante acontece. Na escola, todo mundo diz, tem que estudar, hein? Mas pouca gente ensina como estudar. A PNL é uma maneira de você aprender a estudar. E com estresse também. Você já viu como essa palavra tem sido usada? Estresse. Eu estou estressado. Muito estresse. Muita gente falando em estresse. Só que o estresse pode ser modificado a partir do momento que você tem um autoconhecimento e descobre dentro de você alternativas para combater o estresse. Porque o estresse, ele não é ruim. O estresse é bom, ele te anima. O problema é como você está percebendo esse estresse negativamente. Se você muda o seu modo de perceber o estresse, você melhora o seu relacionamento com o estresse. E relacionamento com pessoas também. Sabe que a melhor maneira de mudar alguém é mudar a si mesmo. Então, se você quer ter um relacionamento melhor no seu ambiente de trabalho ou na sua casa, primeiramente você tem que mudar a você. E como eu disse, a PNL é uma grande ferramenta de mudança. A partir do momento que eu conheço o funcionamento da minha mente, eu conheço os meios para mudar e ser melhor com as pessoas. Não exigir tanto, não cobrar tanto, não sufocar as pessoas, deixá-las agir livremente e respeitar a opinião de cada um, respeitar o posicionamento de cada um. E isso a PNL pode te ajudar também. Então a PNL é um kit de ferramentas para você utilizar em todas as áreas da sua vida. Eu convido você a participar das palestras, dos treinamentos que a gente tem feito de PNL na cidade, para que você melhore a sua vida, melhore você, melhore a sua mente. Sabe por quê? Toda a sua vida acontece aqui dentro, não é fora não. Então, se aqui dentro estiver bem, tudo estará bem, tá certo? Um abraço, fique com Deus, sucesso para você. Eu determinei viver bem e saudável durante toda a minha vida. Eu agora sou capaz de cuidar melhor das minhas emoções. Eu consegui superar o pensamento que me colocava limite. Eu consegui vencer minha fobia. Eu superei a minha ansiedade. Eu sou capaz de escolher o melhor estado emocional para mim. Eu reprogramei a minha relação com a minha filha. Hoje eu estou segura. Eu me organizei para a prosperidade. É isso aí, eu volto já, não saia daí. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá, meus queridos e amados clientes. Estou aqui para agradecer mais uma vez por esse certificado que nós recebemos, terceiro ano consecutivo, de qualidade de trabalho. Isso só foi possível porque vocês confiam no nosso trabalho. Nós estamos na rua Comandante Ribeiro de Barros, número 43, no Paissandu. Nosso telefone é 2522-3926 ou
999339837. Para você que não conhece ainda o nosso trabalho, nós fazemos banho, tosa, cauterização, higienização, hospedagem, cauterização de pelo e pintura. Venha conhecer o nosso trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Venha para Noble, uma loja que se destaca a cada dia, com tendências, beleza, variedades e bom gosto. Na Nobre você encontra bolsas, lindos calçados, acessórios e o melhor da moda. Peças exclusivas, preços acessíveis. Rua São Roque 133, em Olaria, Nova Friburgo. Telefone 2526-8220. Noble, o seu estilo está aqui. Venha realizar o sonho da primeira habilitação, renovar ou adicionar categorias na Autoescola Premier. Na Autoescola Premier, você encontra instrutores capacitados a levá-lo à aprovação rápida e tranquila, veículos novos, melhores preços e formas de pagamento. E mais, aulas particulares, práticas e teóricas para habilitados. Centro de Formação de Condutores Premier, Rua 7 de Setembro, número 29, Nova Friburgo. Telefone 2523-8088. Matricule-se em uma de nossas autoescolas bem perto de você. Em Nova Friburgo, Autoescola Padrão Conselheiro Paulino, Rua Albertino Quadro Gama, número 6. Telefone 2527-5036. No Paissandu, Autoescola Direta, Praça Marcílio Dias 31, Loja A. Telefone 2523-2728. Em Bom Jardim, Autoescola Direta, Praça Orlando Oberlender 0, Loja 3, Centro. Telefone 2566-3564. E em Lumiar, Autoescola Direta, Rua Ambrósio Palmeirim 283, Loja 54. Telefone 997-9227. Esperamos por você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Gente, olha só, mais uma vez, com Carlinhos e Helena, eles são líderes do Ministério de Família. E falamos sobre casados para sempre. E uma das matérias passadas foi sobre aliança. E hoje vamos falar sobre papéis. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês conosco, ok? Nada, é um prazer. Olá. É bom estar aqui novamente, né? E reconfirmando, né? Sobre esse assunto que tanto nos anima e nos incentiva, que é a família, né? Os casados para sempre. Olá, é um prazer imenso a gente poder estar aqui mais uma vez e a gente vê o quão importante é estarmos falando sobre famílias. Eu acho que a base de um país saudável, uma cidade saudável, uma igreja saudável é feita com famílias saudáveis. Então, nós lutamos por essas famílias porque sabemos a importância disso, né? E hoje, gente, a nossa matéria aqui, porque no Casados para Sempre, nesse curso, existem algumas matérias. Falamos sobre aliança e hoje vamos falar sobre papéis nesse episódio, tá bom? Então, fala pra gente como é essa matéria. A gente que já dá o curso há algum tempo, nós temos visto o conflito grande que é entre famílias de papéis. E as pessoas não sabem bem. A gente até, né, existe um outro curso rapidamente de UAN que fala sobre noivos, alguns ensinamentos. Porque muitos casais entram por relacionamento cru, não sabendo nada. Né? Às vezes os pais, por falta de tempo, ou às vezes por não sentam com os filhos para explicar alguma coisa, e esses papéis não são colocados muito. As pessoas entram, né, com aquela paixão e às vezes começam a encarar o dia a dia, né, e começa esses papéis tendo. Então existem papéis nas lições, papéis para a mulher, papéis para o homem. Porque muitos entram na relação sem saber. A mulher entra na relação
tem que saber qual é o papel dela e o homem também. Isso aí gera conflitos, né? E esses sofrimento, e esses conflitos geram vários transtornos, né? E que a gente tem visto muito em relacionamento isso, essa lição de papéis muito importante, que quando cada um consegue assimilar, entender qual o seu papel dentro do casamento, eles começam a viver. Fala que é um fardo leve, né? E quando começa a trocar os papéis e pegar um papel que não é dele, hoje a gente tem visto muito acontecendo com as mulheres. Vou deixar até minha esposa falar um pouco. Eu vou até perguntar para Helena. Que as mulheres têm assumido um papel que não é dela e ficado com um fardo muito pesado. Então, Helena, qual é o papel da mulher no casamento? Olha, quando a gente fala em papel da mulher, acaba se tornando uma coisa assim, meio que complicada, porque às vezes as mulheres não gostam de ouvir isso, mas não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a palavra de Deus. A primeira coisa que a mulher precisa entender é que o papel dela é um papel de submissão. E o que é submissão? Porque às vezes a mulher diz assim, eu não vou ser submissa porque eu não sou capacho. E na verdade, mulheres, entendam uma coisa, submissão não tem nada a ver com capacho. Ao contrário, submissão é um papel muito importante. O teu marido, ele tem uma missão. Qual é a missão do marido? Ele tem que manter a casa, ele tem que suprir as necessidades, ele é o sacerdote do lar. E qual é o seu papel, mulher? É a submissão a ele. Você tem a missão de estar dando apoio ao seu marido em todos os papéis que ele tem. E às vezes o que acontece? A mulher, ela quer ser a mantenedora. Exatamente, porque nós não nascemos para isso. Sabe, a mulher, hoje em dia as mulheres têm muito disso, né? Eu troco o bujão de gás da minha casa. Lá em casa quem troca a lâmpada sou eu. Lá em casa, quem conserta o chuveiro e a torneira... Gente, não tente fazer isso. Deixa o teu marido ser o homem da casa. Não seja o homem da casa. Não é que ela não possa até fazer isso. Exatamente. Na verdade, a mulher é ajudadora do seu esposo. Ajudadora. Mas ela não tem que tomar para si o fardo que não é dela. Digamos assim, não é que não, né, gente? A gente não pode trocar um chuveiro, gás. Exato. Não, mas... gente, assim, o que eu estou colocando é o seguinte, é que tem mulheres que fazem isso para ter o prazer de dizer que não deixou o marido fazer. Para tirar a autoridade do esposo. Exatamente. Então, quero que vocês entendam, né? Que aí amanhã o marido tá lá não sei aonde, trabalhando, vai ligar pro marido, não tem almoço hoje não, porque não tem gás. Não é isso. É você entender o seu papel. É você não tomar o lugar do seu marido. É você entender a sua missão. O teu marido tem a missão dele, você tem a sua missão. E é você saber, sabe? Você não querer tomar os papéis para você. No caso, o marido, ele mantém a casa e a mulher administra bem o que ele faz. Exatamente. Porque se a mulher ela souber administrar tudo que o marido fez, se o marido foi, trabalhou e ganhou dinheiro, e ela souber administrar esse dinheiro, vai ser uma bênção, porque esse dinheiro vai crescer, ele vai multiplicar. Mesmo porque está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós somos o quê? Edificadoras do lar. Exatamente. Nós temos que entender isso. E o que a gente vê que as mulheres hoje... por exemplo, eu trabalho fora e não tem nada de errado em a mulher trabalhar fora. O problema é que às vezes a mulher ela não quer mais o papel dela de esposa, porque ela trabalha fora. Aí ela não quer cuidar da casa, ela não quer cuidar dos filhos, ela não quer cuidar do marido, porque ela trabalha fora. E isso vira uma tormenta na vida dos dois. Então ela tem que entender o papel dela. Então nesse curso ensina quais são os papéis que cada um deve exercer dentro de um lar, né? Já entendemos que o homem ele é mantenedor, sacerdote, que significa ser sacerdote do lar. Ele vai estar sempre orando, guardando a família. Ele vai estar sempre cuidando dessa família espiritualmente. Intercessor da sua família. O homem é o responsável para levar a família realmente ao plano de Deus. A gente vê filhos às vezes, ou a esposa, às vezes se não quiser ir mesmo, né? Mas ele vai buscar em Deus as direções para sua casa, lógico que junto, mas ele que é o sacerdote, ele tem que cumprir o papel dele diante de Deus, ele tem uma responsabilidade da família dele, de realmente se a família dele estiver se perdendo, ele é responsável por isso, é uma responsabilidade grande para nós homens,
Nós homens temos que saber nosso papel. E às vezes fala, é muito pesado. Não, não é pesado não. Deus nos deu essa capacitação de homens como guerreiros, homens que realmente somos mais que vencedores no Senhor e conseguimos levar nossas famílias ao projeto que Deus tem, né? Então, o homem tem que entender. Lá estão, entendeu? Nesse curso, por isso que é bom as pessoas fazerem, para ver, são vários papéis que a gente tem que ser ensinado, qual é o papel de cada um, e fica realmente leve, cada um fazendo o seu papel, fica tranquilo. Exatamente, ninguém tem que carregar um fardo que não é para se carregar. Isso, quando você faz uma coisa que não é designada para você fazer, né, começa a trazer transtorno, né, e os problemas que às vezes a gente vê, que às vezes o outro acaba se encostando um pouco, um papel que é dele não faz, o outro pega e faz, né, começa a ficar pesado para o outro descansa. Mas se todos os dois entenderem os seus papéis, praticarem, por isso que a gente fala, são princípios fáceis que Deus determinou, que se cada um cumprir, fizer seus papéis, seus princípios, praticando, não vai ter problema nenhum de relacionamento. Eu estou até entendendo, porque geralmente as mulheres, a maioria, são muito ativas e elas acabam também colocando a mão onde não tem que colocar, trazendo sofrimento para si, porque se ela não foi feita para realmente ocupar o lugar que é do esposo, que seria, como vocês falaram aqui agora, né? O homem, ele é o guerreiro, ele é o intercessor, e ele é um sacerdote, autoridade em casa. E às vezes a mulher, ela tem muitas mulheres têm essa coisa de tomar para si o que não é dela, então trazer o sofrimento. E neste curso, ela aprende qual é o papel dela e o marido também qual é o papel. Assim ambos vivem melhor, cada um no seu devido lugar. Correto? Isso. E que é importante, por isso que a gente fala do curso tão bem, porque se nós ensinarmos isso e os filhos veem os pais cumprindo seus papéis corretos e passando isso para a sua geração, não vai evitar problemas lá na frente. Porque às vezes a gente vê papel invertido, às vezes as pessoas vêm para o curso porque a mãe já fazia assim, a mãe que às vezes supria a casa, a mãe que fazia tudo, ou vice-versa, a mãe às vezes era omissa, o pai fazia, cuidava das crianças, fazia tudo, né? E passa isso para suas gerações, né? Então, se a gente, para transformar, que a gente fala isso, transformar, se nós tivermos essas gerações mudadas, já aprendendo dentro do seu lar o papel, as meninas aprenderem seus papéis. Você vê, hoje a gente vê no curso, incrível que pareça, mas tem mãe que às vezes ensina para a filha que fala, você não precisa saber cozinhar não, porque você não vai ser piloto de fogão. Você vê, hoje as meninas têm que saber, não quer dizer que ela não é uma empregada, né? Nós sabemos que minha esposa não é minha empregada, mas é responsabilidade da esposa realmente cuidar daquilo que o marido proveu, com o alimento, exatamente, fazer, mas saber fazer, lógico. E ela a infraestrutura para que ele... Mas às vezes a gente vê as mães ensinando erradamente, não, minha filha, você não precisa aprender a cozinhar não, entendeu? O marido tem que comer fora, então às vezes não é assim a vida, né? Então eu tenho que aprender qual o papel correto para quando entrar no relacionamento, bater de frente com essas situações, saberem que tem hora que a gente vai ter que, a menina mesmo às vezes tendo condições ou financeira, né, ou o marido, mas tem hora que às vezes não tem empregada, né? Às vezes pode ter uma crise financeira e vai ter que aprender a fazer também, né? Então tem os papéis que não podemos realmente ser negligentes com eles. E também tem uma situação que é para se analisar, e quando os filhos percebem que os papéis estão invertidos, né, dentro do seu lar, eles acabam também perdendo um pouco de respeito. Digamos assim, quando a mulher ela não é sábia, de delegar ao marido, aliás, delegar não, porque ela não vai delegar, né? Na verdade, ela deixar que o marido exerça o papel, acaba que ele perde a autoridade. E acontece de muitos lares aí sendo destruídos, os filhos mesmo não respeitarem o seu pai ou sua mãe por não reconhecerem essa questão do papel, né? E o problema também que eu vejo nisso, muito sério, é que traz uma desestrutura psicológica para as crianças muito grande. Porque o lugar que a criança busca segurança é nos pais. Onde a criança acha segurança? No papai e na mamãe. E às vezes o que acontece? Papai e mamãe estão tão desestruturados por causa da troca de papéis que onde ele buscaria segurança, ele não pode, ele não vê segurança. Então ele fica desestruturado psicologicamente, né? Helena, Carlinhos, infelizmente nosso tempo já acabou, gente. Mas olha só, no próximo episódio vamos continuar ainda com Casados para Sempre. E a matéria que vamos falar é sobre o perdão, uma matéria muito importante, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Vou deixar o número na tela aí para você que quer fazer esse curso, tá bom? Procurar o Carlinhos e a Helena, tá bom, gente?
Obrigado pelo carinho de vocês. Deus alcançou e modificou